No início dessa semana, circulou nas redes sociais um suposto vazamento de senhas de usuários de sites de e-commerce no Brasil. É uma lista enorme de sites que teriam sido hackeados e distribuídos em arquivos para todo mundo. Isso fez acender mais uma vez a luz de alerta sobre segurança na internet. E para falar sobre isso, a gente conversa com o especialista em segurança virtual, Cláudio Marcelini. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marco. Tudo bem. Vamos lá, depois de um susto como esse, as pessoas precisam ficar ainda mais atentas com as informações na internet? Eu acho que, acima de tudo, a partir do momento que você se insere na internet, que é um mundo aberto, você tem que estar capacitado para fazê-lo. Então, na medida que o Brasil expandiu a banda larga, depois a internet via celular, né, que é a internet mobile, inevitavelmente muitas pessoas que não conhecem os perigos, né, e os caminhos corretos para você seguir na internet acabam sendo vítimas desse tipo de processo. Essas empresas de comércio virtual, para a gente comprar alguma coisa, tem que colocar um monte de dados lá, dados pessoais até, mas elas prometem sigilo absoluto dos dados. Isso pode acontecer mesmo? Olha, eu acho que nesse ponto que você tocou, que aconteceu no início da semana, onde grandes players do e-commerce, inclusive alguns de porte até global, com presença em outros países, deu-se a entender que alguns desses sites, incluindo também provedores de e-mail, incluindo uma gestora de finanças de e-commerce, teriam tido esses dados vazados. Na verdade, na medida que você está colocando os seus dados dentro de um sistema, você tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, se de fato aquele sistema é seguro. Segundo, se aquele site que você está digitando é de fato o site que você quer digitar. Existe uma técnica como essa que os especialistas estão dizendo que foi usada, que é o tal do phishing, que deriva do phishing, pescar, onde o cracker, né, que é aquele hacker do mal, acaba clonando a página do site, usando o espelhamento ou usando o e-mail falso para captar os seus dados. Então, ele induz você a digitar os seus dados num site que você pensa que é o site que você quer digitar, mas não é. Por outro lado, por mais segurança que tenham essas empresas, você não pode esquecer que do outro lado, numa inevitável conferência, também existe o ser humano. E quantas vezes você, como grande jornalista, não ouviu, olha, o funcionário de uma empresa vendeu informação, olha, um funcionário de uma empresa acabou corrompendo aquelas informações. Acontece muito, né? É um risco, não é? O risco sempre vai existir. A gente estava falando de alguns cuidados aí que você falou, de repente prestar atenção no site, se é exatamente aquele site que você está comprando, está colocando seus dados, enfim. E muitas compras acontecem também por conta do cartão de crédito. Né? O cartão de crédito, você bota o número lá, bota o código de segurança atrás, mas ele fica ali. Em toda compra você precisa colocar os dados ali. Com o cartão de crédito, é o mesmo procedimento, é o mesmo cuidado? Veja, como eu disse a você, existe uma técnica que foi desenvolvida, muitos acreditam que lá fora, que é o tal do phishing. O que é o phishing? Que vem do phishing, pescar em inglês. É quando o cracker envia um e-mail para você. Quem nunca recebeu um e-mail dizendo assim, olha, baixe o arquivo abaixo e veja as fotos do seu marido com amante. Parabéns, você ganhou promoção assim assado. É sempre um e-mail com o intuito de captar aquela emoção de uma forma que o usuário, o internauta, possa clicar. Quando ele clica naquele arquivo, ele está baixando no computador dele um sistema que vai começar a absorver as informações. Uma outra forma, muito comum também, é quando o cracker ele espelha um site ou ele cria um site com um registro parecido. Por exemplo, aqui você tem o vtv.com.br. Aí um cracker vai lá e digita, registra vtv.com. E vocês fazem uma promoção, olha, cadastre-se na VTV e concorra a um determinado item. Aí eu vou lá, sem prestar atenção, digito rapidamente, vtv.com, não me atento que é o BR. Eu caio numa página que foi feita exatamente igual ao .com.br. E ali, sem eu perceber, sem eu prestar atenção, eu acabo digitando os dados. Eu acompanhei um caso, isso é muito comum, eu dei um exemplo aqui, mas isso é muito comum com instituições financeiras. Eu acompanhei um caso de um grande banco, um dos maiores do país, onde, por diversas vezes, cracker usavam esse tipo de técnica. Então, você acessava o site do Banco X, mas, na verdade, você acabava digitando rápido, às vezes o teclado está com problema, eles mudam uma letra, é suficiente para cair nesse outro portal. E ali você acaba digitando todos esses dados. Então, veja, não é que o sistema foi corrompido. Lá fora, um cracker que pode realizar uma invasão, ele vai invadir a CIA,
que é muito mais interessante para ele do que invadir um banco. Um desafio muito maior, digamos assim. Exatamente. No Brasil, como existe um comércio há muito tempo, inclusive eu divulguei isso por diversas vezes, há mais de 10 anos, onde o indivíduo ele acaba sendo assediado também na internet. Olha, você trabalha no portal tal? Olha, você é um cracker e consegue captar dados pela internet? Nós pagamos, por exemplo, R$10.000 por um CD com 1.000 nomes. Inclusive, no centro de São Paulo, por diversas vezes, a polícia encontrou CDs com essas informações. Então, existe no Brasil, infelizmente, um comércio desses dados. Porque, para alguém, para um malfeitor, isso pode ser interessante. Mas, veja, aqui no Brasil, é muito difícil um cracker acabar invadindo um sistema. Então, o principal responsável é o usuário que está mal capacitado. Então, desatento, ele acaba baixando um programa, abrindo um e-mail, respondendo uma mensagem que não era oficial e acaba ali transmitindo os seus dados. Nesse caso, os antivírus da vida, por exemplo, podem ajudar? Podem ajudar, mas na medida que os antivírus evoluem, por exemplo, há uns anos atrás, pouca gente pagava antivírus. Hoje, praticamente, todo mundo paga antivírus com medo dos vírus de computador. Acontece que se você não tiver capacitado, esses sistemas, que são justamente feitos para burlar esses mecanismos de defesa, vão acabar atingindo você. O segredo está na capacitação, não necessariamente num antivírus arrojado. Eu queria até tirar uma dúvida pessoal minha, porque quando a gente entra em alguns sites assim que você tem que colocar as suas informações, alguns deles aparecem com um cadeadinho verde lá em cima do navegador. Eu sempre fico de olho ali. Se aparece um cadeado verde, um vermelho, o que significa isso? Isso é o certificado digital. Quando você vai fazer uma compra na internet, por exemplo, lá em cima você tem http:// o nome do site, por exemplo, sitedcompras.com.br. Na medida que você clica no botão comprar e inicia um processo de compra, ali você vai digitar os seus dados pessoais, CPF, muitas vezes o RG, os dados do seu cartão, ele automaticamente, você tem que reparar se é acrescentado o S. HTTP e aí entra o S. Esse S é do tal cadeadinho, do certificado digital. Quando isso é muito cadeado, mais seguro. Significa que os dados estão sendo criptografados, tá? É mais difícil de alguém, então, acabar pegando esses dados. Agora, assim, não só em sites de compras que a gente coloca nossos dados pessoais. Por exemplo, nas redes sociais. Todo mundo coloca tudo nas redes sociais, né? É filho de quem, é amigo de quem, vai aonde. A questão de postar onde está agora é praticamente instantânea, né? Você vai para algum lugar, posta, faz check-in, enfim. Isso é perigoso também? Perigosíssimo, ainda mais porque me parece que no Brasil, na rede social, pelo menos na rede social, está todo mundo rico, né? Então, isso acaba gerando um atrativo também para outros crimes no mundo físico, né? Então, veja, na medida que você está expondo os seus dados num canal aberto, você está vulnerável. Então, você tem que ter muita certeza do que você está digitando, porque a partir do momento que você está publicando, outros podem ver essa publicação. A gente teve, há um tempo atrás, aquela questão de colocar a família atrás do carro. Lembra? Eram uns adesivos que você botava lá, tinha a esposa, 2 filhos, enfim, a família com 10 filhos e 2 cachorros e tal. E aí a própria polícia orientou, falou, gente, não coloca isso porque os criminosos podem saber qual que é a formação da sua família. Agora você vai, por exemplo, numa rede social, lá qualquer um pode ver a qualquer momento a estruturação da sua família, né? Isso pode até ser um álibi para criminosos? Não há dúvida. Eu acompanhei diversos casos. O Brasil, há uns anos atrás, abriu as delegacias de meios eletrônicos. Infelizmente, algumas foram fechadas, outras foram incorporadas em outras delegacias que tratam justamente esse tipo de problema, né? Que são as fraudes, os crimes envolvendo os meios virtuais. O Facebook muito me preocupa porque, além de você estar publicando uma informação ali que pode ser compartilhada, que pode ser replicada, por exemplo, nada impede que eu acesse o Facebook agora com os dados dele e faça um perfil seu, falso, inclusive multiplicando informações que você tem no seu perfil oficial. São os famosos fakes, né? Exatamente. Inclusive, muita gente fala, olha, o indivíduo vai usar o IP da casa de um, o IP é o endereço eletrônico, né? Todo mundo tem o seu IP lá no roteador. Na medida que você usa o IP de alguém para cometer um crime, se a perícia digital não for muito bem realizada, pode se confundir que aquele que não tem nada a ver tenha sido criminoso. Mas no caso de um usuário fake, imagina você que é um jornalista conhecido, passa aí em diversas cidades, e usar o seu perfil para falar mal de alguém.
eu já vi isso acontecer com um jornalista. Nossa, terrível. Clonaram o perfil dele, não numa rede social, mas num blog que gerava informação, e através desse perfil o indivíduo falava mal de um monte de gente. Isso é terrível, não Terrível. só para jornalista, né? Mas acho que para todo mundo. Imagina você ter o seu perfil clonado, vai alguém, comenta lá, pega suas fotos e publica como se fosse você e fala um monte de bobagem. O que acontece com essa pessoa? Como que ela tem que proceder? Como se proteger disso? Bom, hoje no Marco Civil da Internet, ele inclusive trata sobre calúnia e difamação, né? É um crime grave. Então, qualquer pessoa que hoje multiplicar uma informação negativa sobre você, sobre uma empresa, sobre mim, corre o risco de sofrer um processo penal, além de uma indenização na esfera civil, tá certo? Então, muita gente acha que a internet é uma terra sem lei. Não é, tome cuidado. Tudo que você faz ali fica registrado. O que me preocupa é que algumas pessoas ainda dão muita importância para isso. E do outro lado, eu fico pensando, esse criminoso que precisa se esconder através de um perfil de um outro, quer dizer, ele não tem nome, não tem rosto. Eu e você estamos aqui, com o nome, com o rosto, para dizer o que está acontecendo e assumir e responder por isso. Você imagina como deve ser frustrante para o indivíduo ter que usar um perfil falso. Quer dizer, ele não tem nem a coragem de se expor, é um covarde absoluto e com certeza vai pagar por isso. Sem dúvida. Agora, Cláudio, me conta uma coisa. Qual que é o erro mais comum que as pessoas cometem na internet em relação à segurança? Primeiro é não estar atento. Eu acho que o governo, de uma maneira geral, na última década, incentivou, os canais de comunicação perceberam que era uma boa, incentivaram, olha, a banda larga, agora a tecnologia mobile, está todo mundo teclando no ônibus, no metrô, na rua, se deixar, você dorme com o celular do lado e vai teclando. Acontece que faltou o processo de capacitação. Então, a internet, na vida da maioria das pessoas, caiu de paraquedas. As pessoas hoje têm acesso à internet, mas elas não sabem como realizar uma compra, como se proteger. Então, eu acho que, antes de mais nada, você tem que se preparar. Existem cursos online para você fazer, alguns muito bons, que você pode baixar na sua casa, no seu computador, e entender um pouquinho antes de usar esses canais como o Facebook, Google, enfim. Muita gente hoje tem o celular, né, Cláudio? Só que as lan houses ainda fazem parte da vida de muitos. Por exemplo, para imprimir um currículo, imprimir uma conta, botar os dados ali pessoais, fazer um acesso de um site, por exemplo, de emprego, a gente estava falando sobre isso agora há pouco. Lan house é um lugar perigoso para a segurança das pessoas? Todo lugar que você vai sem um mínimo de capacitação, ele vai ser mais perigoso. É evidente que uma lan house, por ser aberto, entra e sai todo mundo, então ali pode entrar desde o indivíduo que vai imprimir um currículo, até como um pedófilo, que vai estar usando o IP daquela rede para cometer um crime. Então, evidentemente que dentro de uma lan house é importante você ter um cuidado ao mais. Algumas lan houses têm o cuidado de fazer um cadastro. Me dá a sua habilitação, me dá o seu RG, até para se resguardar, porque se amanhã tem um crime, quem vai pagar é o dono da lan house. Você falou agora de pedofilia, que é um assunto muito sério. Agora há pouco a gente teve uma reportagem sobre isso, sobre um suspeito pedófilo, e você estava me contando também que participou de um projeto de identificação de pedófilos virtuais, né? Como é que foi essa história? Isso, na verdade, no Brasil, existem dois crimes que são muito comuns e crescem na mesma proporção que cresce a internet. Crimes contra instituição financeira, que é essa história de roubar dados de banco, conta de um, conta de outro, para levar uma vantagem financeira. E o outro é a pornografia e, inevitavelmente, a pedofilia acabou também sendo ampliada por conta das conexões. A internet, na verdade, é um mundo de unir pessoas, né? A internet não são computadores, são pessoas. Então, do mesmo modo que você une pessoas para assistir o seu site, o seu programa, para comprar um produto numa loja, acaba também reunindo os criminosos. E lá no Pará, no norte do país, em Belém, mais exatamente, nós acompanhamos alguns casos de identificação de pedófilos que usavam, inclusive, lan houses e proxy. O que é proxy para o telespectador entender melhor? É basicamente uma forma de você direcionar o IP de um para outro. Basicamente é isso. Como se você falsificar o seu endereço de acesso. Isso. Então, torna mais difícil, mas não impossível, né? E eu, na minha opinião, é o pior crime que tem. Eu sou um pouco radical, porque eu sou pai também. Então, eu acho que o pedófilo, a gente tem que ter uma linha mais radical com esse tipo de crime. Tá, agora, a gente tem muitos pais e mães que assistem aqui ao VTV da gente. O que esses pais e mães
e até as crianças mesmo, o que eles têm que fazer para tentar se proteger desses crimes virtuais, tanto de roubo de acesso, de senhas, de dados, quanto até da pedofilia mesmo? Olha, primeiramente, eu não acho interessante uma criança de 6, 7, 8 anos ter uma conta no WhatsApp ou no Facebook. Essa é a minha humilde opinião, tá certo? A minha filha, por exemplo, não tem. Agora, se o seu filho é daquele que quer porque quer e você não consegue controlar, existem algumas ferramentas que protegem. Ou seja, bloqueiam sites que são impróprios ou considerados impróprios e outros que você também pode bloquear para que o seu filho fique numa, digamos assim, numa rede mais limitada. Mas se o seu filho tem um WhatsApp, tem um Facebook, eu sugiro que você participe, que você acompanhe, porque inevitavelmente você está dando espaço para um bandido chegar dentro da sua casa. Sem dúvida nenhuma, tem que tomar cuidado. Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Realmente acho que o pessoal vai agora tomar muito mais cuidado quando for colocar as coisas na internet. Eu que agradeço.